Bom, então, em nome do Ecossocial, queremos dar boas-vindas a todos vocês hoje, oficializando o nosso palestrante é o Sérgio Spalter. Ele é médico antroposófico pediatra, ele é doutor em imunologia pela USP e também tem formação em ciências guetianísticas no Reino Unido. Além disso, ele é artista, mais especificamente pintor. Então, acho que a gente está trabalhando e conversando com um ser humano mais do que sensível, eu diria assim. Vamos aproveitar esse encontro. O tema de hoje é a percepção do encontro, caminhos de Goethe à fenomenologia. Fenomenologia. Desejo um bom encontro a todos. Sérgio, agora é com você. Então, vamos começar, né? Porque a gente tem pouco tempo e para a gente aproveitar. Eu queria começar falando, assim, o Goethe, na verdade, eu acho que assim, eu não sei direito qual é o público que a gente tem hoje aqui, mas o Goethe, não sei quantas pessoas assim conhecem a história, principalmente o caminho científico de Goethe, né? Goethe, ele viveu por volta de 1750, 1800, assim, nessa época. Então, o que aconteceu é que ele era um poeta, né, já era famoso já com 30 anos, 25, 30 anos, e ele começou, e ele vivia num ambiente que era Weimar, que na verdade era na Alemanha, perto de como é que chama? Bom, depois eu lembro o nome do lugar. Enfim. E lá, na verdade, onde ele vivia, era um lugar super rico culturalmente, assim, europeu, assim, era bem rico, e se discutia muitas questões lá, e principalmente essa questão das ciências naturais. E o Goethe, ele assim começou a ter esse interesse, né, porque ele assim começou a não se conformar ao caminho que a ciência estava tomando, né, principalmente em relação a como a ciência estava entendendo os organismos vivos, né? Então, assim, o Goethe na época ele desenvolveu uma metodologia de observação, ele fez estudos sobre plantas, sobre animais, sobre o ser humano, fez um trabalho sobre a planta primordial, e a gente tem que entender que tudo isso é uma resposta ao que estava acontecendo na época, que era que a física clássica já tinha avançado bastante, né, era 1750, 1800, e já tinha se estabelecido de uma forma assim, bem definida de como observar o mundo. É importante a gente entender isso, porque essa forma de observar o mundo, baseado na física clássica, que depois a química pegou também, é uma forma que implicava numa distância do que estava sendo observado, né? Ou seja, você observava os objetos, eu estou aqui, o objeto está ali, e uma tentativa de desconsiderar qualidades subjetivas nessa observação. Isso quer dizer assim, isso foi até chamado de qualidades secundárias, que era a cor, o cheiro, qualquer sentimento que você tivesse durante a observação, isso era desconsiderado, ou seja, isso foi levando a uma separação, né, nessa esfera do conhecimento entre a pessoa que está olhando para o mundo e aquilo que está sendo conhecido, né? E essa separação a gente carrega até hoje. Eu acho que é por isso que é importante, né, falar sobre isso. Acho que a gente na quarentena, a gente teve um exemplo claro que eu posso comentar um pouco nas perguntas sobre essa separação que a gente vive, né? É uma separação assim que eu estou de um lado e o mundo está do outro, como ele é conhecido, na verdade, né? E essa atitude, por causa dessa atitude, a gente passou a ver tudo no mundo como matéria, como coisa e com uma certa distância. Eu estou aqui, a coisa está ali. Isso eu poderia falar assim, quase como se a gente coisificou o mundo,
vivo. Então, por exemplo, hoje, o que quer dizer isso hoje em dia, né? Se eu saio e olho uma árvore, eu consigo olhar para a árvore e ver a casca, o tronco, as folhas, as partes da árvore, mas como se fossem coisas assim, né? Eu sei que a árvore é um organismo vivo, mas no meu conhecimento, na minha observação, eu não estou totalmente vinculado com o ser da árvore, vamos dizer assim. A árvore fica ali, eu fico aqui, e eu olho para a árvore como eu olho para uma mesa, como eu olho para uma cadeira, como eu olho para um pedaço para uma pedra, enfim, né? E não é só em relação às árvores, a gente também foi se separando dos animais e importantemente, das pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente muitas vezes tem relações que a pessoa está ali e eu olho a pessoa como se ela fosse uma coisa, como se não tivesse um ser dentro daquele corpo que eu estou olhando, né? O que não for claro, vocês vão anotando para a gente depois, isso é bem possível de clarificar bem. O Goethe, ele tinha uma sensibilidade grande e ele tinha uma ligação com a natureza muito forte, né? Então ele não se conformava muito com esses caminhos que a ciência estava tomando, né? Só para complementar uma coisa, por exemplo, o que acontece, se a gente vê o caminho que a gente vive, o lugar que a gente vive hoje na nossa cultura, principalmente nas cidades grandes, existe esse anonimato, né, muito forte, assim, esse distanciamento. Então, se você anda numa cidade muito grande, as pessoas passam por você e quase não tem nenhuma relação com as pessoas que estão passando, né? É como se a gente estivesse assim, vendo realmente objetos assim e não se relacionando com eles. Então, para o Goethe, na verdade, ele, nesse interesse dele pela natureza, ele percebeu que a experiência pessoal era fundamental, né? Porque ele sabia que o ato cognitivo, ou seja, de conhecer o mundo, era um ato humano, que envolvia a pessoa que estava olhando e conhecendo, né? Não é simplesmente que o conhecimento vinha através dos experimentos, como a ciência estava cada vez mais falando, e hoje em dia fala também, né? Com experimentos distanciados, e principalmente das qualidades dos sentidos, né? O Goethe, assim, rapidamente, ele entendeu. Porque o que eu estou tentando explicar aqui é que existe uma diferença na compreensão do mundo vivo e do mundo não vivo. E a física foi muito em direção desse conhecimento do mundo não vivo e tentou aplicar esse conhecimento ao mundo vivo. Mas no mundo não vivo, né, as partes é que constroem a totalidade. No mundo vivo é o contrário, é a totalidade que rege as partes, né? Ou seja, existe um todo sempre em um organismo e esse todo é que coordena todas as partes. Então não adianta a gente buscar uma parte aqui, uma parte ali, uma parte ali, porque a gente nunca vai entender esse todo, né? E o que o Goethe tentou era desenvolver uma forma, um método, porque assim, para se contrapor a essa questão científica como estava acontecendo, para acessar, né, um caminho cognitivo para que o todo se revelasse para um ser que estivesse diante dele, né? E eu acho que assim, a partir, eu vou resumir algumas coisas assim, mas eu vou chegar no Rudolf Steiner, né, que desenvolveu esse caminho antroposófico, e o Rudolf Steiner, ele teve duas situações importantes em relação a isso que eu estou falando. Uma é que ele compilou as obras científicas do Goethe, ou seja, ele entrou em contato com essa metodologia, o que para ele, pessoalmente, foi muito importante, porque ele sempre ficou com essa pergunta desde adolescente de como é possível investigar o mundo invisível, né, que está presente nas nossas vidas, mas a gente não consegue perceber, né? Então, essa era a grande pergunta que Rudolf Steiner tem. Eu diria que essa é a grande pergunta da antroposofia, né? Como a gente pode entender o espírito científico seu. E de várias outras pessoas que eram ligadas a esse novo movimento filosófico que surgiu no começo do século passado, que era a fenomenologia. A fenomenologia, então, a gente pode ver assim que, lógico, não é que ela tinha, não era ideias novas assim, porque o próprio Goethe e vários outros filósofos e pessoas que estavam na época dele já tinham esse caminho assim de olhar o fenômeno, né, de um jeito mais presente assim.
Mas a questão é que ela surgiu forte no começo do século passado, que era quando a biologia científica estava assim no seu auge, né? Na verdade, todo o desenvolvimento da imunologia, todo o desenvolvimento das vacinas, e depois da biologia molecular, e depois da descoberta dos genes. Então, tudo isso que cada vez entrava mais nesse caminho científico separado assim do ser humano, né? Então, a fenomenologia ela surgiu questionando isso, e por isso que esse movimento ficou tão assim configurado e foi tão revolucionário como é até hoje, né? Porque na verdade a questão o ponto central da fenomenologia é conhecer, né, o mundo a partir da primeira pessoa, né? Isso quer dizer o seguinte: eu vou explicar isso, que é uma coisa importante, né? A gente olha para as coisas como se fossem coisas, então é como se fosse sempre a terceira pessoa. E a gente pode olhar para o nosso corpo do mesmo jeito, como se a gente fosse uma coisa, assim, né? E eu vou ler um pedaço de um texto do Sartre, que era um fenomenologista, né? Porque aí teve, assim, a partir de Husserl, aí teve o Heidegger, aí Merleau-Ponty, o Sartre, e vários outros fenomenologistas que foram desenvolvendo essa ideia. Então a gente tem o Goethe, que tem todo um caminho ligado a isso, né? Depois o Steiner, e junto surgindo esse movimento fenomenológico, que tem todos uma certa direção comum, poderia dizer assim. Então, porque assim, a gente tem uma experiência, cada um de nós, vocês também, né, que a gente, por exemplo, aqui está sentado olhando para esse computador e eu estou... assim, eu estou em contato com o meu corpo, a minha consciência, né, ela não está limitada ao meu corpo. Eu tenho uma vivência, uma experiência em cada momento da minha vida, que é uma experiência diferente do que ele mesmo fala. Assim, na verdade, ele fala assim: na verdade, se depois de aprender a minha consciência e sua interioridade absoluta, ou seja, essa vivência que a gente tem de estar sentado olhando para essa situação que está em volta da gente, né, a partir de um ângulo muito central que é nosso, né? Então ele fala que depois de aprender a minha consciência e sua interioridade absoluta, e por uma série de atos reflexivos, procuro uni-la a um certo objeto vivo, composto por um sistema nervoso, cérebro, glândulas, órgãos digestivos, respiratórios e circulatórios, cuja matéria é capaz de ser analisada quimicamente, em átomos, etc., eu vou encontrar dificuldades insuperáveis. O que ele quer dizer é que assim, toda a minha vivência de consciência não tem nada a ver com o fato de eu entender que eu tenho um cérebro, um pulmão, um fígado, mas, na verdade, quando eu falo do meu corpo assim, como se tivesse um cérebro, um pulmão, um fígado, não é o meu corpo que eu estou falando, né? É um corpo que eu conheço, mas não é como eu vivencio o meu corpo. E é isso que quer dizer você ter uma impressão de primeira pessoa. Eu vou dar um exemplo até que vai ficar mais claro, né? Um dia na mesa do jantar, a gente estava conversando e a gente estava falando, e foi falado assim, que o chocolate aumenta a serotonina do sangue, e a serotonina está ligada a estados de alegria, né? E aí meu filho falou assim: então é por isso que eu gosto tanto de chocolate, né? Essa é uma pergunta típica que representa a nossa época, porque ela busca encontrar a resposta desconectada da nossa experiência íntima. Não sei se vocês conseguem entender isso, porque, na verdade, o motivo dele gostar de chocolate não é porque ele aumenta a serotonina, porque essa experiência da serotonina não faz parte da experiência íntima dele. Ele gosta de chocolate porque ele gosta de chocolate. Esse é o motivo. Porque a gente... e isso reflete a desvalorização do mundo dos sentidos. É como se o que a gente sentisse ou tivesse ou experienciasse não fosse válido, né? O que é válido é saber que tem a serotonina no sangue, que a serotonina está ligada com estados de alegria, mas a minha percepção da minha alegria não, quase como se não contasse, né? E isso tem a ver com essa história desde o Descartes, né, que falava que a gente não deveria confiar nos sentidos, que a gente só deveria confiar no que a gente pensa, né? Porque os sentidos enganam. E aí o Goethe falou exatamente o contrário, que os sentidos não enganam, né? Quando a gente sente uma coisa, é real. O que engana é o julgamento que a gente faz do que a gente sente, né? Como a gente julga isso, né? Por exemplo, a gente pode... Essa história da
Terra ser plana, se você ficar em pé na Terra, ela parece plana. Os teus sentidos vão falar isso, a Terra é plana. Mas se você tiver um julgamento adequado, uma compreensão adequada, porque você está falando da Terra e não do lugar que você está em pé. Se você falar do lugar que você está em pé, ele é plano. Se você falar da Terra, você tem que ter uma outra compreensão. Então, é nessa hora de julgar que a gente se engana, né? E esse foi o motivo para os fenomenologistas falarem que sempre que a gente encontra uma pessoa, a gente tem que ir além da linguagem, porque na linguagem que a gente usa, que determina todo o nosso pensamento, na verdade, o que a gente conhece de linguagem é o que a gente pensa, né? A gente pensa com as palavras que a gente conhece, com as formas de ligar uma palavra na outra que a gente conhece. É assim que a gente faz nosso pensamento. Então, os fenomenologistas falam que quando a gente está com uma outra pessoa, a gente tem que tomar cuidado de não ficar só preso ao que a outra pessoa está falando e prestar atenção aos aspectos não linguísticos da relação com o outro. Atenção ao corpo dos sentimentos, às emoções, etc. Né? Porque, claro que a linguagem a gente também é um meio de troca entre duas pessoas, né? Mas também é um lugar de muitas reflexões intelectuais e preconcepções, né? Toda a nossa construção cultural, ela vem através da linguagem que a gente usa, né? E aí faz a gente ver os outros com lentes específicas, por exemplo, o que ele está vestindo, quem é essa pessoa, se ele é o meu paciente, se ele é o meu filho, se eu sou o pai dele, se é o moço que vai à rua. Quer dizer, a gente entra numa relação com essa lente na frente e isso atrapalha a relação que a gente tem com a pessoa, né? E isso tem bastante relação com a linguagem e com o pensamento. Se a gente consegue, né, uma coisa que se fala na fenomenologia, e para o Goethe isso também era importante, eles falam de suspensão eidética ou epoquê, que seria justamente retirar essas lentes da frente, né, e olhar o fenômeno que a gente está encontrando de forma mais direta. Isso significa o seguinte: se eu sou médico e tenho uma pessoa na minha frente, que é o meu paciente, eu tenho que, por um momento, esquecer tudo o que eu sei, inclusive da medicina e de tudo, e entrar em contato com essa pessoa. Porque, na verdade, o que eu posso oferecer para ela é esse encontro, por mais que não pareça, né? O que a gente pode oferecer para uma pessoa é sempre o encontro, né? O Goethe, ele percebeu, nesse estudo com as plantas e com os animais, que o que é visível são as manifestações, né, de um todo que não é visível, né, mas que pode se tornar perceptível, né, se a atitude do observador se transformar. Então, é muito importante assim que a gente entenda, porque, por exemplo, assim, quando o Goethe fala, se você segue um caminho goethenístico, né, eu trabalho um pouco com isso, assim, de fazer uma observação goethenística, você começa a perceber que a árvore é um ser vivo, assim, você consegue perceber que as flores têm um ser ali, não é só uma pétala, outra, um galho, não sei o que, tem uma coisa atuando lá. Só que quando a gente anda na natureza, a gente não tem essa relação, porque a gente tem essa cultura anterior a essa novidade, né? Então, a gente anda na natureza ou entra em qualquer lugar de uma cidade, né? E a gente não parece que está em contato com um mundo muito atuante o tempo todo, né? Então, assim, para a gente chegar nisso, é um trabalho de transformação interna, porque não é só aprender a observar diferente, mas é aprender a ser diferente. É isso que o Goethe desenvolveu, assim, né? E o Goethe sempre falava que isso era para o futuro, que a pessoa não ia conseguir ser diferente naquela época, né? Mas toda a fenomenologia é um pouco nessa direção, né? Quando eu falo assim, eu vou encontrar meu paciente, mas eu vou esquecer que eu sou médico, né? Parece estranho, mas não é que eu vou esquecer para sempre, mas é que vou ter um momento em que eu vou entender o que nem às vezes ele está entendendo, né? Porque ele também já vem com uma situação em relação a mim, esperando um médico, né? E não um encontro, né? Então, acho que assim, isso que eu acho que é importante a gente entender, que a fenomenologia traz bastante, que nos encontros
a gente tem que fazer um esforço de tirar as lentes de tudo que a gente sabe da outra pessoa que a gente está encontrando, o que é muito difícil, mas é muito revelador, porque aí você vai entrar em contato com o ser mais íntimo daquela pessoa, né, que é o nosso ser mais íntimo que entra em contato com aquilo. Então, como se você abre um espaço, né, e você, enfim, você consegue ver o outro em você, né? É uma coisa, é uma atitude diferente, não é o que a gente está acostumado. Teve, por exemplo, um filósofo alemão que chama Max Scheler, e ele viveu também nessa época, 1874 a 1928, ele também trabalhou com fenomenologia, e ele falava que a fenomenologia não era um método, mas uma atitude de percepção espiritual, para aquilo que se mantém oculto à observação corriqueira. Isso envolve, ele falava, o desenvolvimento de uma atitude por parte do observador de engajamento e uma espera pela revelação, pela doação daquele ser que está diante de nós. E por isso é uma atitude moral, que envolve o amor, né? E eu acho isso super interessante, porque, na verdade, quando você tem uma atitude fenomenológica, se uma pessoa está falando a favor de um presidente que você não gosta, você não imediatamente reage, né? Você se coloca num lugar que de escuta, na verdade, porque esse lugar de escuta é que abre a relação, né? Se você se coloca com as suas lentes, preconceitos e não sei o que, você não consegue chegar na pessoa, né? E por isso que eu acho que é importante esse caminho novo. O Goethe, por exemplo, ele fala, né, no caminho, né, tem vários cientistas que desenvolveram o caminho de Goethe e mais ou menos formataram um certo modelo de método assim para observar. E basicamente a observação é assim: você observa detalhes, por exemplo, de uma planta, né? Esse seria o primeiro momento que você tem. Então faz uma observação bem detalhada. Aí depois começa a observar o movimento que tem dentro da planta, utilizando o nosso pensamento, né? Porque o nosso pensamento é capaz de conter esse movimento todo que tem num ser, né? E aí a gente tem que fazer uma pausa, né? Que é de novo essa suspensão de tudo, é esse momento que você para e escuta, né? E espera, né? E é isso que a gente tem que, é um dos pontos principais, eu acho que a gente tem que desenvolver nesse caminho fenomenológico, essa espera para aquele ser poder se revelar, né? E não você forçar a revelação de nada, assim, porque essa espera é esse espaço que se abre para esse novo aparecer. Então, o Steiner, por exemplo, falava que isso porque o Steiner falava que a gente tem 12 sentidos, né? O tato, os sentidos que a gente conhece, e o sentido mais elevado é o sentido de percepção do eu do outro, né? E eu acho que é isso que eu queria dizer, que nesse momento você consegue perceber o eu do outro na sua consciência, claro, né? Você percebe isso, você está com a outra pessoa e dentro de você a outra pessoa aparece, né? Então é esse espaço que precisa para acontecer isso, né? Essa pausa para poder ter essa comunhão, na verdade. Depois, assim, acho que é importante falar que a fenomenologia também fala também uma coisa que o Goethe falava, que cada gesto é uma revelação de um todo, que assim, eles falavam muito, né, o Russell falava muito da intencionalidade, e a intencionalidade significa assim, como você age no mundo, a tua ação é carregada de sentido o tempo inteiro. Não existe uma ação que não seja carregada de sentido. Então, esse sentido é que determina como você anda, como você age, como você pega as coisas, como você usa os instrumentos, né? Então, eu acho que é interessante pensar isso, porque isso também traz de novo que o motivo de você fazer as coisas é a sua intenção naquilo que você está colocando, né? Eu acho que isso não é um motivo assim, isso aparece muito na nossa ação mesmo, no corpo, né? No como você se movimenta. Você vai cortar uma laranja, você pega a faca, você pega a laranja, você corta a laranja.
todo esse movimento é o cortar da laranja, né? Então, tudo o que acontece não é aleatório, né? Não existe aleatoriedade. Então, tudo faz parte de uma presença no ato, no gesto, né? Bom, o que é importante, então, a gente só para finalizar, eu vou finalizar um pouco agora, porque aí eu acho que é melhor abrir para as perguntas, que eu queria realmente ter um tempo maior, e aí eu vou falando mais coisas depois. Mas o caminho do Goethe, então, é um caminho que abre a gente para o mundo, ou seja, a gente viu que a ciência teve esse movimento de desconectar a subjetividade do mundo, num certo sentido, que é o que a gente vive hoje. A gente fica esperando, por exemplo, nesse caso da Covid, assim, acontece uma coisa que ninguém sabe direito quando que é para pôr máscara, quando que é para tirar. Você parece que você precisa receber uma instrução. Mas, na verdade, se a gente se conectar com nós, se a gente tem um entendimento do que está acontecendo, a gente consegue, assim, atuar no mundo também a partir da nossa experiência, né? Para mim ficou claro assim que parece que o bom senso perdeu o valor e você só pode acreditar no que a ciência fala. Eu acho que a ciência é super importante, eu não tenho absolutamente nada contra a ciência, mas a gente tem que ter uma crítica ao como ela se coloca e qual é o papel do ser humano, né? Porque assim, o que acontece é que essa sensação que a gente tem, que a gente é muito eu e tem o resto do mundo, não é uma verdade, porque nosso limite, quando você pensa na consciência, assim, que você tem em cada momento da sua vida, é uma consciência que está super expandida, assim, eu estou aqui sentado, e ao mesmo tempo eu estou olhando a janela, e ao mesmo tempo eu vejo uma árvore lá longe, então eu estou em contato com todas essas coisas, apesar do meu corpo estar aqui. Ou seja, eu tenho um centro, um indivíduo, mas esse indivíduo, ele está aberto, né, na verdade. Na fenomenologia fala muito assim que o que a gente se conecta assim é com eu presente, o outro presente que tem um ser lá dentro atuante, né, e o mundo presente. Então são essas três coisas. Então quando eu saio para andar na natureza, eu não estou vendo só o que está acontecendo, não é só eu olhando a natureza, porque o andar começa a fazer parte daquele momento. Então, é eu andando na natureza, olhando tudo. Quer dizer, é tudo junto, não tem essa separação que a gente foi forçado, num certo sentido, a colocar culturalmente nas nossas vidas, né? A gente, sabe, se passa uma pessoa, ela te afeta de algum jeito. Se passa uma árvore, são seres vivos. Então, a nossa postura em relação a tudo, né, ela precisa dar esse passo novo, né, para a gente, inclusive, chegar nessa questão de entender melhor o que é espiritualidade. Então, eu acho assim, o caminho do Goethe, ele abre essa possibilidade, assim, coloca em evidência essas relações que a gente tem com outros seres, não são objetos, né, são seres que também têm uma vida emocional própria, enfim, né, e aí eu acho que eu vou encerrar aqui, tá? E vou abrir um pouco para perguntas. Aí, se não tiver muitas perguntas, aí, de repente, eu falo mais um pouquinho. Eu vou puxar aqui enquanto o pessoal se anima aqui a escrever no chat. Né? É interessante, né, esse olhar assim, do caminho do Goethe, né, dessa observação, seja da planta, ou seja de quem chega ao nosso encontro, né? E como é que é essa questão, assim, olhando para a gente, em termos, assim, do nosso processo de autoconhecimento nessa relação e nesse encontro? Você poderia trazer alguma coisa nessa linha para nós? Que nós aqui, né, acho que a maior parte do nosso público aqui, todo que está assistindo, trabalha muito nessa questão do nosso próprio autoconhecimento e desenvolvimento, né? Eu acho que esse seria também uma forma da gente olhar para esse processo. Uhum. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado assim nesse autoconhecimento, autodesenvolvimento, de não assim de olhar assim, de ter essa vivência íntima do mundo da nossa consciência, assim. Isso acho que é muito importante a gente perceber que a consciência, como a gente percebe a nossa consciência atuando no mundo. O que eu quero dizer com isso é um pouco aquela história que eu falei, por exemplo, o que me agrada, o que me desagrada, o que eu
assim, aonde eu estou em cada momento, qual a ação que eu estou fazendo em cada momento, é mais ganhar esse mundo real, assim, porque eu acho que assim, a gente está nessa história, principalmente de muita tela, muito, né, e às vezes a gente se fascina muito e isso fica muito no mundo das ideias, né? Eu acho que a gente tem que recobrar essa humanidade, entrar em contato, né? É difícil explicar, mas assim, eu acho que essa ideia, por exemplo, que o Sartre trouxe, que assim é uma ideia que se eu olhar, se eu pensar assim, o meu fígado está doendo, quando eu falo isso, o meu fígado, o que eu quero dizer com isso? Porque na verdade eu não estou vendo o meu fígado, né? Eu sei que eu tenho um fígado, mas o que eu estou vendo? Então, se eu não estou vendo o fígado, né? Quando eu falo assim, eu tenho uma sinusite que está me atrapalhando, o que eu quero dizer com isso? Entendeu? É voltar um pouco a essa coisa mais básica assim do nosso conhecimento. Então, eu não vou falar o que eu tenho uma sinusite, eu não vou deixar que isso assim, porque quando eu dou esse nome, parece que todo o resto não é importante do que eu posso sentir, do que eu posso entender. Assim, à medida que a gente não nomeia tanto logo de cara, a gente entra em contato com, às vezes, coisas que a gente nem sabe, né? Se eu chego para uma pessoa e a pessoa fala assim, eu estou meio mal, aí fala, o que você tem? Eu tenho, a minha garganta está inflamada. Mas será que é só isso que é o mal que essa pessoa quis definir? Então, na verdade, eu acho assim que nesse caminho fenomenológico, a gente tem que cuidar, assim como quando a gente olha uma planta, a gente tem que cuidar para desnomear um pouco as coisas, né, para poder entrar em contato com o que é realmente que a gente está percebendo, sentindo, olhando, e validar isso, né, e não deixar que isso seja desvalidado pela nossa forma cultural de ser. São exercícios que a gente pode fazer assim, quando você encontrar uma pessoa, você esquecer assim o que você sabe sobre ela, entendeu? Porque aí eu acho que nesse momento você consegue estar mais presente. Quando você sabe, você já tem isso que é chamar essas lentes, né? Mesmo uma pessoa que é amigo, né? Se você encontrar um amigo e imaginar que é a primeira vez que você está encontrando, teve um sociólogo que fez esse experimento, pediu para as pessoas irem para casa como se fosse um hotel e chegar em casa como se fosse um hotel e começar a olhar, porque assim a gente vai criando tantas assim pré-concepções e se acostumando com formas que a gente não consegue realmente ficar presente e estar lá com aquele objeto, assim, né? Com aquela pessoa, com aquela. Então, eu acho que um dos caminhos para a gente praticar isso é, de vez em quando, esquecer quem é a pessoa que está do seu lado e tentar olhar para ela de outra forma, olhar para a natureza como se você nunca tivesse estado lá, né? Começar por esse caminho, assim. Esse olhar, né? O Anderson tem uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Sérgio, a minha pergunta é a seguinte: na tentativa de trazer as ideias do Goethe para a academia, né? Para tentar começar a criar esse diálogo entre a ciência da academia e a ciência do Goethe, você acha relevante diferenciar esses termos morfologia de Goethe e fenomenologia de Goethe? Ou isso é um preciosismo acadêmico? Porque eu tenho percebido, até no meio antroposófico, uma certa divergência. Alguns acham que usar o termo fenomenologia de Goethe há uma impropriedade nisso, né? Porque Goethe, na verdade, cunhou o termo morfologia. Eu queria saber como é que você entende isso e se você vê isso como um empecilho para que a gente possa trazer a ciência de Goethe para dialogar na academia. Eu não sei, eu estudei bastante Goethe, assim, e comecei a estudar assim um pouco de fenomenologia, e para mim é muito assim, é muito parecido, né? Eu acho que a ideia de você estar presente diante do fenômeno, assim, esquecendo os pré-concepções que você tem e olhando o que é
assim, eu acho que é um caminho que, na verdade, até a minha opinião é que o Goethe, eu acho que ainda ele teve uma prática disso no seu tempo, que vários fenomenologistas acho que nem tiveram assim tanta prática com essa experiência, assim. Então mas eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que o que está sendo falado é a mesma coisa. Então eu assim eu acho também que assim é a mesma coisa nesse sentido assim do como começou, né? Tanto para o Goethe como para a fenomenologia como movimento, começou com essa crítica, né, que a ciência do jeito que ela é praticada e principalmente em relação ao organismo vivo, né? Então eu acho que, não sei, eu acho que é engraçado porque o Goethe ele não foi assim considerado, né, tanto que se fala o começo da fenomenologia foi no começo do século passado. Mas, na verdade, eu acho que tem o fato dele ser um poeta, dele não ter essa formação acadêmica, filosófica, talvez, no caminho dele, e também ele fazer parte do movimento romântico alemão, e eu acho que tem uma série de coisas assim que, de algum jeito, desmereceram, né? Mas eu acho que, para mim, é a mesma coisa, assim. E eu acho que, basicamente, é essa busca, né, do que não está visível, mas que está presente o tempo todo, que são os seres que nos habitam e habitam as plantas e habitam os animais. Eu acho que é essa busca desses seres, assim. É isso que é o tema da história. A Dina tem uma pergunta para você. Eu vou habilitar aqui o microfone para ela poder falar. Diretamente de Israel. Pois é. Então, eu só queria comentar uma coisa, assim, eu sou fisioterapeuta no serviço público de Israel, em Jerusalém. E é diário o que acontece, vem o paciente, você recebe e fala, oi, como vai? O que te traz aqui? Aí ele fala, eu tenho uma lesão de disco. Espera, mas eu perguntei por que você veio, não o que você tem. E essa é um exemplo, mas é diário, e é como as pessoas entendem. Eu te perguntei o que você sente, está doendo alguma coisa? Não, eu tenho uma lesão aqui. Só para fortalecer o que o Sérgio falou. Eu acho incrível, porque, na verdade, também na medicina, o tempo todo, e na linguagem das pessoas, tem gente que fala assim, o que será que o meu cérebro está pensando? Porque, na verdade, é um engano isso, você falar o que meu cérebro está pensando, porque quem pensa é o ser humano, não é o cérebro. O cérebro tem células e tem reações entre as células. Né? Mas você vê, isso é tão presente na nossa linguagem, e aí a pessoa fala, o que você tem? Tem uma sinusite. É como que se a gente perdeu esse contato com nós mesmos, né? E transformou isso numa coisa, numa ideia intelectual, assim, como se fosse mais valorizado ele falar que tem uma hérnia de disco, ou falar que meu cérebro pensa, do que falar eu penso, ou eu tenho uma dor nas costas, porque é de fato o que ele sente, por exemplo. Né? Então, essa perda desse contato é que eu estou tentando trazer aqui, na verdade, e isso é uma coisa que está imperceptível no nosso mundo, e que eu acho que é por isso que a fenomenologia tem tanta importância atualmente, assim, de você resgatar, porque à medida que você entra em contato com você, e aí você começa a perceber que esse contato que eu tenho comigo, o outro também tem com ele, o outro que está comigo também tem com ele, né? Eu acho que valorizar isso, você traz o ser humano de volta, que é o primeiro passo, na minha opinião, para entrar nessa questão da espiritualidade, né? Você entrar com o que é o ser humano, assim, que está meio perdido por causa desse caminho que a gente vive cultural atual. Confuso. Tem uma pergunta do Leandro, que é como praticar, né, essa abertura para esse espaço interno surgir. Então, eu acho que a gente, assim, a gente tem que parar por alguns... Porque isso, na verdade, não é como o Goethe e as outras fenomenologias, não é uma coisa que você aprende intelectualmente, é uma transformação do seu ser em relação ao mundo, né? Mas é claro que você tem que
fazer pequenas práticas, ou uma prática diária, ou pequenos cursos, onde você consegue pôr isso em questão, né? Porque, por exemplo, quando eu começo a olhar uma planta e começo a perceber que tem um ser lá, então muda a minha relação com essa planta. Porque não é mais uma folha, uma pétala e um galho, é um ser, né? E eu pensar assim, puxa, quando eu estou andando numa floresta, tem muitos seres reais aqui do meu lado, né? Não é que são seres que eu estou imaginando que tem, eles estão aqui, né? Então é uma outra relação, né? Só que assim é uma transformação interna que precisa muito profunda também, que exige uma prática atenta, né? Muita consciência, muita atenção, enfim. Eu acho que é assim, Leandro. E a Dani tem uma pergunta aqui, que ela está começando a estudar o assunto e ela queria saber as relações entre sincronicidade e a fenomenologia. Eu não sei, eu não estudei muito sincronicidade, mas assim, o que eu posso dizer é que quando você entra nessa questão da fenomenologia, você começa, assim, em alguns momentos, porque a gente tem que se transformar, né? Então não é simples. Mas quando você está praticando, um pouco assim, quando você está vivendo isso, você está muito presente, assim. E você está muito presente e tem esse espaço novo, aberto, e onde vão surgir muitas impressões novas que você não teve tempo, nem a chance, nem o espaço para receber. Então, eu acho que vai ter muito, assim, eu acho que as percepções que a gente pode ter nesse lugar novo são percepções novas, né? Também. Eu acho que é isso que o Steiner quis dizer, por exemplo, quando fala do caminho de desenvolvimento para você conseguir observar o mundo espiritual. Porque, para mim, o mundo espiritual nada mais é que esse mundo invisível que está presente, mas que a gente não tem esse acesso direto, né? Porque, para você ter acesso a ele, você precisa entrar nesse estado mais de olhar sem muito preconceito, assim, nesse estado fenomenológico. Então, eu acho que a sincronicidade vai entrar nisso, de algum jeito, né? Isso que eu posso falar. E a Roberta quer fazer uma pergunta para você. Vamos aqui abrir o microfone dela. Oi, eu queria, na verdade, eu achei interessante esse comentário quando você trouxe, né, que a fenomenologia veio aí no século XX, né, Russell, Heidegger, e me chamou a atenção que quando eu, como psicóloga, fui para esse grupo aí dos fenomenólogos, e quando eu falei de Goethe, e essa foi a fenomenologia que eu estudei, a fenomenologia de Goethe, eles simplesmente nunca ouviram falar, né? Não reconhecem o Goethe como um fenomenólogo. Enfim, e me chamou muito a atenção, assim, isso, porque, assim, tem toda uma corrente da fenomenologia, né, que não fala, não inclui Goethe, e Goethe, ele é muito conhecido pelo pessoal da antroposofia, né? Acho que porque Steiner trouxe, então ele é muito conhecido a partir daqui. Mas eu queria entender, assim, como é que hoje, né, como é que a gente consegue fazer essa conversa hoje, né? Porque, de fato, o que eu vejo de muito interessante que Goethe traz e que não trazido, né, enfim, que a antroposofia traz, são esses exercícios práticos, como você falou, tem uma prática para a gente alcançar esse olhar, não adianta eu só falar desse olhar, né? Eu preciso exercitar esse olhar para eu entender o que é isso, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho suas Eu concordo com você. Eu acho que a prática desse caminho goetheanístico, né, que muitos cientistas hoje no mundo inteiro praticam, no Nature Institute e outros institutos do mundo todo, eu acho que é uma prática que realmente tem um caminho bem construído, assim, para a gente entender, porque a fenomenologia não é uma coisa que você entende intelectualmente, você tem que viver, porque você tem que estar presente. É essa que é a questão da fenomenologia. A cognição, o Goethe falava, não é um ato de conhecer o mundo, a cognição é um estado de ser. É isso que ele falava. Assim, não é uma coisa que eu vou chegar e olhar o mundo e conhecer o mundo. Eu vou chegar. Isso é a cognição. Né? Você está presente e nesse momento você está cognitivo. Eu acho que
eu acho que assim, não sei, eu também não sei responder isso, mas eu acho que mais e mais, acho que a história do Goethe vai vir para o mundo de algum jeito, porque ele, assim, os escritos dele são muito claros, assim, em relação a essa postura fenomenológica, que não tinha esse nome na época dele, mas que é uma postura muito parecida com o que o Merleau-Ponty fala, e todos os outros, o Sartre, enfim, é muito parecida, e além de ser parecida, ela é muito prática também, como você falou. Então, eu acho que isso, no final, traz mais ainda profundidade para ele, né? E eu acho que isso fala um pouco dessa pergunta que o Anderson trouxe, que é como é que a gente leva para a academia, né? Como é que a gente fala em lugares que não são da antroposofia ou que não são pessoas que já conhecem, né? Mas como é que a gente expande e leva para o mundo a fenomenologia de Goethe? Eu acho que fazendo essa relação com a fenomenologia mesmo. Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que fazer, na minha opinião, porque a fenomenologia é aceita, não por todo mundo, tem gente que não concorda, mas ela tem o seu espaço hoje. A fenomenologia enquanto filosofia, vamos dizer assim. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente coloca isso, né? E muita gente acaba conhecendo e entendendo isso. É falta de conhecimento mesmo. Legal, obrigada. E aí você estava dizendo logo no começo lá, né, da questão do encontro, né, entre o Steiner e o Goethe, né, que aconteceu isso. E se esse encontro não tivesse acontecido, o que você acha que poderia ter havido aí na sequência do Steiner e da antroposofia? Que impacto seria esse? Você consegue ter uma ideia aí do potencial dessa influência, né, do Goethe dentro da antroposofia, e se isso não tivesse acontecido, né, esse encontro? Eu vou te dar duas respostas. A primeira resposta é que essa pergunta não é fenomenológica. Por quê? Porque a gente não questiona o que acontece. A gente vive o que acontece. E, na verdade, não tem essa pergunta, e se não? Porque quando você pergunta e se não, você está entrando num lugar que não é o real, entende? O que é real é o que é real. E esse não já faz parte dessa nossa forma de pensar, entende? Porque quando a gente está. Quando acontece uma coisa. É isso que é fenomenologia. Mas a segunda resposta, eu acho que mesmo assim, o Steiner, ele tem a mesma pergunta, né? Porque a grande pergunta do Steiner, ao meu ver, é como esse caminho científico pode trazer de volta o homem o ser humano, para dentro dele. Como isso pode acontecer? E ele, de qualquer forma, estudou com o Brentano, que foi o professor do Russell, ou seja, era inevitável, eu acho, porque ele estava procurando isso. E isso aconteceu desse jeito, mas poderia ter acontecido de outro. Mas eu acho que ele estava procurando assim e aconteceu assim. Então, eu acho que mesmo se não tivesse estudado as obras de Goethe, algum caminho parecido ia ser encontrado, na minha opinião. Então, Sérgio, se você quiser trazer aí as suas considerações finais. Eu acho que as minhas considerações finais são assim, a gente tem que, assim, todo esse movimento antroposófico, na verdade, eu acho que ele, quase para mim, no meu modo de ver, ele é um movimento de, assim, reumanizar, porque quando você reumaniza, você traz toda a questão espiritual de novo em voga, né? E eu acho que, por isso que eu acho que a fenomenologia é quase uma missão nesse sentido, assim. Então eu diria assim que que é super importante todo mundo abrir essa questão na sua vida, assim, né? A questão que o Goethe trouxe, o Steiner trouxe, que a fenomenologia traz hoje em dia, né? Para entender que existe outra forma de você viver a vida, né? Outras várias formas, mas que a gente precisa entender bem aonde que a gente está amarrado, assim, culturalmente, e desamarrar um pouco para poder ter as novidades. E o último exemplo que eu daria é essa polaridade, por exemplo, que a gente vive hoje em dia na política e em vários outros aspectos, né? Só o nosso olhar ético, amoroso e moral pode destravar essa história, né? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque a polarização te tira do fenômeno, com certeza, né? Ela te coloca num outro lugar. Então você sempre tem que tomar esse cuidado para ouvir tudo, né? Não ter receio, ter presença, olhar, observar, porque eu acho que aí a gente consegue
voltar para a humanidade que está sendo perdida, num certo nível, assim. Sérgio, em nome do Ecosocial, eu queria te agradecer muito por estar aqui, que também é um estudioso, um apaixonado, e que faz vários encontros, né, de desenvolvimento com as pessoas nessa temática, né? Então, nosso muito obrigado. Em nome do Ecosocial também, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todos e desejamos uma excelente semana e nos vemos na próxima segunda-feira. Muito obrigada.